Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã, manhã de domingo, 21 de julho de 2024, 28 graus neste exato momento, uma manhã ensolarada em Ribeirão Preto, probabilidade de chuva de 0%, a umidade relativa do ar caiu rapidamente, já está em 33%, deve chegar aos 20%, muito parecido com ontem, e a temperatura máxima 31 graus e 13 foi logo pela manhã. Então tem aí uma amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima de 18 graus, e isso é muito complicado, né? Muito complicado para todos nós que temos algum problema de saúde ou aqueles que ainda têm problemas respiratórios, pulmonares, aqueles que têm aí alergias, rinite, sinusite. Então, o conselho para você nesta manhã é que você não faça exercício entre 10 e 16 horas. Não faça. E também por causa da situação de insolação, né? A insolação é muito complicada. Se você pegar uma insolação aí, você vai precisar estar no grupo daqueles que estão dentro de uma unidade de saúde aí, pode ser até que progrida para um hospital. Então, a melhor coisa que tem é prevenir. Não faça exercício entre 10 e 16 horas. Esse é o melhor remédio. E também hidratar-se bastante, tá? Mesmo que você não esteja fazendo exercício, de vez em quando toma uma aguinha aí para poder dar uma hidratada no corpo, porque muito calor acaba também fazendo a troca aí da umidade do líquido que nós temos no corpo, né? E aí acaba dando problema. Se você está em algum lugar de risco e não consegue sair desse lugar por causa da rinite, da sinusite e de todos os ites mais aí, faça alguns protocolos dentro do seu quarto, no lugar onde você fica, umidifique o ar, havendo possibilidade, né? Porque aí essa umidade do ar dá uma melhorada para você respirar é, mais tranquilamente. Infelizmente, essa situação é complicada porque muitos de nós temos aí algumas alergias e essa poeira, esse clima muito seco, está causando grandes problemas, levando muita gente para os hospitais e para as UBSs também, tá bom? Uma outra coisa que eu preciso alertar vocês aqui é que nós estamos orando pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, né? Nós continuamos orando por eles, clamando por eles. A vida deles está debaixo das mãos do Senhor e nós precisamos continuar cobrindo esses nossos irmãos e irmãs debaixo das mãos do Senhor, que o Senhor continue abençoando, e eles já estão se recuperando. A boa notícia é que eles já estão recuperando-se daquela grande tragédia que foram acometidos há pouco tempo aí, né? Então, hoje nós oramos para que Deus continue com suas mãos estendidas sobre a vida deles, dando sabedoria para que eles possam sair dessa situação o mais rapidamente possível. Oramos também por todos aqueles que estão encarcerados, né? Nós temos orados. Então, o pedido é para que Deus coloque as suas mãos sobre aqueles que estão encarcerados injustamente. Está muito complicado. E aquela situação dos nossos mosquitos, né? Nós não temos mosquito, né? A mosquita desse mosquito que se chama Aedes aegypti, ela transmite a dengue, a zika e a chikungunya quando ela está infectada. E se ela estiver infectada, ela vai causar um problema grave com essa tal da dengue. Dengue grave, ela é hemorrágica e ela pode te levar a óbito. Então, a melhor coisa que tem, faça de tudo para que esse mosquito não apareça dentro da sua casa. Para que ele não tenha um criadouro dentro da sua casa. Nos ralos, nas pias, nos vasos sanitários que não estão em uso. Todas essas situações que proporcionam uma oportunidade para esse mosquito, água limpa, lugar escurinho, quentinho, não sei o que, eles gostam disso. Então, faça o possível para que você não tenha ele perto da sua casa. E a outra situação também, que os escorpiões agora estão em época de acasalamento, eles estão em polvorosa. Porque é muito calor, muito seco. Qualquer lugar que tenha um pouquinho de umidade, debaixo daqueles escombros de construção civil, né? Restos de construção civil, madeira, tijolos velhos, telhas, tudo aquilo lá, aquelas garrafas que ficam jogadas lá no fundo, o restinho de areia, restinho de pedra, isso tudo é ambiente favorável para a criação desse escorpião. E o escorpião
não tem nada que mata ele, veneno não mata. A única coisa que você vai fazer é jogar água quente nele. Se você tem condições de manipular uma vasilha com água quente, jogue água quente no escorpião, ele morre e aí pronto. Aí você pega, coloca ele no vaso sanitário, dá descarga e acabou. Tá bom? Então, dados esses recados, nós precisamos, isso é um alerta, tá, pessoal? Nós precisamos cuidar com esses dois, tanto o escorpião quanto o pernilongo aí da dengue, o Aedes aegypti, a sua fêmea, né? Esses dois nós precisamos ficar longe deles o mais rapidamente possível. Extermine, acabe com esse mosquito e acabe também com a possibilidade de ter escorpiões dentro da sua casa, tá bom? Dados esses recados, eu quero chamar a sua atenção para um versículo que nós vamos orar rapidamente hoje. Que Paulo, na sua carta, na sua segunda carta, quando escreveu ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, ele estava dizendo assim, ó, veja só o que é que Paulo estava dizendo, isso que está aí na tela, mas eu queria que você entendesse o seguinte, Paulo estava na prisão, uma prisão em Roma, que provavelmente era por volta do ano 67, 68, depois de Cristo, um pouquinho antes da sua morte, ele escreve essa carta que é como se fosse um testamento de pai para filho na fé, né? Porque Timóteo não era seu filho realmente, mas era filho na fé. E essa carta está repleta de sabedoria, de encorajamento, de força para que ele perseverasse na fé e frutificasse para a glória de Deus. Paulo já sabia ali naquele momento, ele já estava sabendo que ele iria morrer. Quando ele estava escrevendo essa carta, ele já estava consciente que ele ia morrer. E as suas palavras finais são de grande importância para Timóteo, porque ele estava colocando Timóteo numa situação de falar assim, ó, eu já estou, se você for ver aí, tem um versículo dentro da segunda carta de Paulo a Timóteo, dizendo, eu fiz o meu trabalho. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E essas palavras são as palavras finais e que são de grande importância para Timóteo. Paulo estava fazendo a sua quarta viagem missionária e havia sido o Timóteo deixado lá em Éfeso para poder cuidar. Então, seu filho na fé estava lá e ele mandou uma carta para Timóteo. Eu estou preso aqui em Roma e os meus últimos dias. Mas o seu plano original, Paulo tinha um plano de voltar para buscar o seu filho Timóteo, o seu amado na fé aí, né? Seu filho amado. E o que Paulo realmente queria nesta carta era exortar Timóteo a ser forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Ele instrui Timóteo a ensinar as verdades confirmadas e que você, lendo a segunda carta aí, você vai identificar as verdades que Paulo passou para ele e que a sua mãe também havia dado a ele, a avó também havia dado a Timóteo. Então, ele havia sido cuidado, ele tinha realmente algumas instruções. Mas Paulo lembra Timóteo da ressurreição de Jesus Cristo. E encoraja ele a combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. E aí Paulo deixa esta segunda carta para Timóteo. Mas o que eu quero para falar com você é o versículo 1 do capítulo 3 desta carta a segunda carta de Paulo a Timóteo. Saiba que nos últimos dias, olha só, o versículo 1 aí, do capítulo 3 diz assim, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. E parece-me que quando ele estava escrevendo essa carta, ele tinha em mente algumas coisas que parecia que poderiam ser aquelas coisas difíceis. Mas eu gostaria de convidar você, neste momento, e eu coloquei aí no fundo inteligência artificial, aí o AI, para que você pense assim, tempos difíceis, tempos que estão ficando muito mais fáceis fazer as coisas, conseguir as coisas. Será que isso é para o nosso tempo? Será que realmente
essas palavras de Paulo cabem para nós aqui em 2024? Vamos dar uma olhadinha no que está falando aqui, realmente, o capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Veja aqui, ó. Olha o que é que está escrito aqui no capítulo 3. Ó. Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Tempos difíceis. Por que é que Paulo está dizendo isso para o seu filho na fé, Timóteo? Paulo está dizendo para ele, olha, vai ter tempos difíceis e vai ter problemas e vocês precisam estar preparados. Os perigos dos últimos, olha aqui, ó, os perigos dos últimos dias, está aí. Então, Paulo estava falando aí no capítulo 3, saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos. Serão imprudentes e cheias de si mesmos. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. O versículo diz assim, ó, 5. O 5 diz assim, ó. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E aí Paulo faz um alerta para ele. Fique longe de gente assim. Paulo estava com cuidado com seu filho Timóteo e ele estava falando, ó, tem gente que vai trair os amigos aí. Serão imprudentes, cheios de si mesmos, amarão os prazeres mais do que a Deus, serão apenas religiosas na aparência, rejeitarão o poder de serem capazes de lhes dar a verdadeira devoção. Por isso, Timóteo, guarda-te de gente assim. Fique longe de gente assim. Quem sabe você, nesses dias de 2024, ouviu essas palavras e falou assim, parece que ele está falando para mim. Quem sabe você está sendo alertado nesse momento, nesse dia 21 de julho de 2024, a respeito de pessoas que são tóxicas o suficiente para serem alertadas ou que tenham alertas bíblicos sobre elas. Fique longe de gente assim. Gente que causa problemas. Pessoas ingratas, pessoas profanas, aqueles que não têm afeição nenhuma de humanidade, nem de serem generosos, nem de serem nunca conheceram a Cristo, não são cristãos realmente. Paulo estava dizendo para Timóteo, cuidado, nos últimos dias. Mas aí eu parei e pensei assim, os dias de Timóteo não foram os últimos dias do povo sobre a terra, do ser humano sobre a terra. Parece-me que os dias do ser humano sobre a Terra são os nossos dias, né? Nós estamos chegando aí com muita tecnologia, muita coisa, mas o amor está se esfriando e já foi alertado a respeito disso. Por isso, haverá tempos muito. Quando a Bíblia está dizendo, quando Paulo está dizendo para Timóteo, haverá tempos muito, não são difíceis, muito difíceis. É um pouquinho mais do que difícil. Aí você começa a ver e fala assim, que mais que tá para acontecer que a gente ainda não viu? Porque todos os dias parece que aparece alguma coisa e que deixa a gente estarrecido, sim ou não? Deixa a gente estarrecido, aquilo que está acontecendo. Mas existe esse alerta na Bíblia para que você fique alerta mesmo. Para você ficar longe de gente que age desta forma. Que dizem ser cristãos, mas não são não. Falam, mas não fazem. Então presta atenção aqui, ó. Presta atenção nisso que eu vou dizer. Você precisa estar firmado em Cristo Jesus. Só isso. Ainda que alguém apareça dizendo que existe uma oportunidade, ainda que você está passando por uma dificuldade aqui agora,
você vai evoluir e você não vai ter. Não vai ter evolução. Não vai ter um purgatório. Percebe? Não terá estas duas opções. Isso não é verdade. Isso é engano, tá? Fica longe dessa gente que fala essas coisas. Não haverá, olha, não haverá reencarnação. Você não terá uma segunda chance. E você não terá um purgatório onde purgar. E você vai ficar purgando lá. E a hora que melhorar, você vai ter o céu. Não. Presta atenção nesse versículo aqui, ó. Está destinado ao homem morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Depois disso ele vai se encontrar com Deus e vai ter que dar conta daquilo que ele fez aqui. Beleza? Tá falado? E aí só tem mais uma coisinha que eu preciso falar para vocês aqui, que precisa isso aqui, ó. É essencial. Quando Jesus falou assim, ó, vinde a mim, todos, não é só eu ou outro porque é bonzinho, porque tem de dinheiro. Não, Deus não faz discriminação, não faz acepção de pessoas, ok? Então ele está falando assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados. Você está cansado? Venha a Jesus. Você está oprimido? Venha a Jesus. Está deprimido? Venha a Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. De toda opressão, de todo problema, de toda dificuldade, de toda depressão, angústia, tristeza, tribulação. O convite para você foi feito por Jesus. Ele mesmo convidou. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Beleza? Dado esse recado, presta atenção aqui, ó. Dado esse recado, esse chamado que ele fez para vir a ele todos aqueles que estão cansados e oprimidos, ele disse assim, ó, eu sou, somente ele é o caminho, e não é um dos caminhos, é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém, presta atenção, agora aqui exclui todo mundo. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Todos aqueles que não aceitarem a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador não vai ver o Pai. Não estará diante do Pai. Só através de Jesus Cristo. Tá certo? Deu para entender? Isso. Só através de Jesus Cristo. Não tem nenhuma outra forma de você ter perdão de pecados e ser aceito como filho de Deus se você não aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Perdão de pecados é o sangue de Jesus Cristo que nos livra de todo pecado. E para aquilo que nós precisamos aqui na terra, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Tudo que você for orar, em nome de Jesus. Não precisa colocar outro nome, não precisa pedir por outra pessoa, por alguém que já morreu. Não precisa. Você não precisa de outra pessoa, você não precisa da ajuda de outra pessoa, a não ser de Jesus Cristo, tá bom? Dado esse recado, se você ainda não aceitou, eu gostaria que agora, a hora que a gente for fazer a oração, você orasse conosco, entregasse a sua vida ao Senhor, dizendo, eu quero, Senhor, entregar a minha vida ao Senhor e deixar o Senhor fazer o melhor pela minha vida. Ele sabe muito bem cuidar de gente, foi Ele que te criou e Ele tem planos bons para a sua vida. Por isso, ainda que os diagnósticos não sejam favoráveis, ainda que a situação não seja favorável, ainda que o diagnóstico não seja favorável, ainda que todo o cenário, você olha assim, o cenário é cabuloso, é tenebroso, é assustador. Deus não está preocupado com o cenário. Ele está preocupado em você, com você. E quer salvar a sua vida. Quer colocar você no céu, se você assim o quiser. Deus não quer ninguém nos céus a contragosto, tá bom? Dado o recado, nós vamos orar. E você pode orar por todos aqueles que você lembrar aí nesse momento. E eu vou orando aqui.
e você vai me ajudando aí em oração. Nós estamos num grande número e eu creio que Deus tem. Não é por causa do número de pessoas, porque se assim fosse, quando não tivesse ninguém, Deus não ouviria, mas Ele ouve. Ele ouve a oração de um no meio de uma multidão. Presta atenção, Deus atende orações de um no meio da multidão. É isso. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos nesse momento por todos os nossos irmãos e irmãs que estão ali no Rio Grande do Sul, os nossos irmãos gaúchos, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Oramos pela dona Néia, pelo seu Fernando, pelo Emerson, pela dona Maria José, oramos pela avó Hilda, pela avó Tereza, pela avó Luzinete, oramos pelo Eduardo que está ali em Piracicaba, oramos pela dona Sandra e pelo Pedro, seu filho, oramos pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane, oramos também nesse momento pelo Yuri. O Senhor sabe e conhece a vida do Yuri, entra com providência na vida deles nesse momento. Oramos pela Isabela, pelo Ronaldo, esposo da nossa saudosa irmã Célia. Que o Senhor abençoe e guarde essa família, o Wesley, a Fabiana, a Flaviana, as crianças, que encaminhem-os rapidamente para que possam ser salvos também, assim como foi a sua mãe. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por todos que estão encarcerados, aqueles que estão nos hospitais, numa UPA, aqueles que estão aguardando uma vaga de internação, aqueles que estão aguardando o resultado de exame, aqueles que estão se recuperando de uma intervenção cirúrgica em casa ou no hospital, por todos os profissionais que trabalham nessas instituições, aqueles que são cuidadores nas casas, que o Senhor dê graça a cada um, fortalecendo o coração de cada uma dessas pessoas. Oramos por todos aqueles que estão de férias escolares, mas que já estão se preparando para voltar ao segundo semestre das aulas escolares em todas as escolas de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, onde quer que tenha alguém aguardando de férias o retorno das aulas, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Nós abençoamos aqueles que estão nesse momento nas casas de repouso, nas creches de idosos, nos asilos, todos eles, que eles tenham uma bênção especial nesta manhã de domingo, dia 21 de julho de 2024. Que o Senhor dê graça a cada um daqueles que estão encarcerados, injustamente ou justamente, o Senhor sabe. Que o Senhor olhe por aqueles que estão na drogadição, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que são andarilhos, aqueles que estão em depressão, angústia, tribulação, tristeza, aqueles que estão sob opressão, aqueles que estão possessos. Nós repreendemos esses espíritos malignos em nome de Jesus, batam em retirada, saiam dessa pessoa, solta essas amarras e liberte essas pessoas rapidamente. Nós oramos também por todos aqueles que estão aguardando uma porta de emprego. Que o Senhor abra uma porta de emprego para essas pessoas neste mês de julho ainda, que eles possam começar o mês de agosto empregados, ganhando seu pão de cada dia, e que esse tempo seja um tempo de alegria para eles também. Aqueles que estão empregados, que valorizem o emprego que têm e façam o seu melhor. Aqueles que são empregadores, que valorizem os seus empregados e que possam pagar salários dignos para essas pessoas conduzirem as suas famílias em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada uma delas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo por todos aqueles que nesse momento estão passando por algum tipo de dificuldade financeira, emocional, sentimental, conjugal, aqueles que estão nesse momento com problemas psiquiátricos, psicológicos, que todos eles sejam abençoados e que seja repreendido esse mal em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor já fez e o que o Senhor vai fazendo nessa semana que se inicia hoje. Que a tua mão esteja estendida sobre todos aqueles que estão buscando o Senhor nesse tempo de dificuldade e de problema. Abra as portas para todos os seus filhos e filhas que estão caminhando sobre a terra nesse tempo. É a minha oração, é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe.
Fiquem em paz aqui com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Um bom domingo a todos vocês. Que as visitas que vierem venham com boas notícias e que levem boas notícias também. Abençoe essas visitas, ore por elas, transfira aquilo que você tem recebido nesses dias para elas e também fale para elas de Jesus. Não deixe de falar de Jesus para os seus parentes, amigos que irão visitá-los neste domingo, nessa tarde de domingo, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe. Bom dia, feliz domingo, tchauzinho.